Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser no município de Ponta Grossa, no estado do Paraná, para acompanhar como é que estão os trabalhos de colheita da safra de trigo e também as atividades de plantio e o início de desenvolvimento das lavouras de verão. Quem vai conversar com a gente sobre esses assuntos é o Gustavo Ribas Neto, ele que é presidente do Sindicato Rural de Ponta Grossa, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Gustavo, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Prazer é nosso, obrigado pelo convite, né? Sempre muito prazeroso a gente poder falar para os homens do campo e também, por que não, né, para o pessoal da cidade acompanhar um pouco mais do nosso agronegócio brasileiro. Gustavo, da última vez que a gente conversou aqui no Notícias Agrícolas, lá no começo de agosto, você já trazia a perspectiva de perda de produtividade no trigo, eram 20% na expectativa naquela ocasião. Como é que foi essa reta final de safra e agora com a colheita avançando bastante, como é que estão esses resultados do trigo por aí? Olha, a nossa perda se consolida mais ou menos nessa ordem numérica, né? Mas a grande perda para o produtor é a qualidade do produto, né? A gente está com muita dificuldade, a gente tem agora uma época que para a planta é muito favorável, né, mas a gente tem dificuldade nas colheitas, chovendo bastante, chovendo com frequência, né, e aí a qualidade do trigo realmente a gente perde muito. Então o pessoal vai colhendo como dá, como pode, né, que é isso que muitas vezes as pessoas não veem a realidade do campo, né, onde a gente tem um processo como um todo e chega na colheita, a gente perde no último dia, na última semana, em horas até, a gente chega a perder boa parte do nosso faturamento. Então, esse ano o trigo passa por essas dificuldades. É muito difícil você tirar uma carga tipo 1. Então, a gente tira cargas tipo 2, tipo 3, né, a qualidade perdendo muito em nossa região. E aí, Gustavo, se a gente levar em conta essas perdas de produtividade e a queda de qualidade também, vai dar para ter rentabilidade mesmo assim ou vai começar a ficar mais apertado? Olha, já é uma cultura apertada, né? O trigo é uma cultura que vem sempre, ela trabalha muito no limite, né? Os preços são bons, não tem dúvida, mas eu acredito que a perda pela qualidade, né, a gente vai perder muito espaço. Eu tenho minhas dúvidas quanto à rentabilidade. Pessoalmente, na minha produção, né, eu não acredito que eu vá conseguir oferir rentabilidade. Eu tenho áreas para colher ainda, né, e acho que não vou conseguir rentabilizar. A gente tem uma perspectiva na nossa região que é a entrada da cevada. O presidente Bolsonaro esteve aqui no final de semana, né, e soltaram aí a pedra inicial da maltaria, que vai ser construída em Ponta Grossa, né, e a gente vai ter também depois uma fábrica de queijo aqui também no município. Então a gente já vê uma certa elevação nos preços da cevada, né? Mas na mesma linha do trigo, né? A gente tem que ter a qualidade do produto, o produto que a maltaria necessita. Então esse vai ser o nosso grande desafio daqui para frente. Entrando agora nas questões de safra de verão, Gustavo, como é que estão os trabalhos de plantio? Milho e feijão já finalizados e a soja avançando nesse momento, né? Isso. Milho e feijão 100%. O núcleo, a região dos Campos Gerais, plantou 81 mil hectares de milho, 27 mil hectares de feijão, né, e vamos plantar 541 mil hectares de soja. A região toda com 65% da área plantada, algumas regiões aqui, nós ainda, Ponta Grossa, um pouquinho mais atrasado, né, porque a gente está com mais água, mais chuva, né, mas o trabalho do campo está sendo isso, né, a gente sempre vai intercalando aí com a questão do clima, né? Que, por outro lado, né, é positivo, porque isso traz para a gente uma boa perspectiva de futuro de colheita, né? Fica a dificuldade que a grande apreensão do setor hoje, as questões de fertilizantes, a perspectiva futuro, né? E o Brasil conseguir capitalizar, né, o que estão falando muito na COP26, a sustentabilidade, né, as emissões, e que a gente aqui faz isso com muita propriedade, a gente faz com muita qualidade. Eu, inclusive, faço projetos aí de avaliação de quanto que a gente retém de carbono na cultura de soja, mas a viabilidade econômica não existe. Eu não recebo nada para fazer esse trabalho. Vamos ver se o Brasil consegue capitalizar e se o mundo passa a se entender isso como um conjunto. A hora que a gente tem
países barrando fertilizantes defensivos. Não sei como vai ficar a safra para o ano que vem, né? Você comentou aí, né, Gustavo, dessa perspectiva boa de clima, de desenvolvimento para o restante dessa safra. Qual seria uma produtividade média considerada positiva para essa safra de soja para a gente acompanhar lá na frente? A gente vai ter que produzir aí o número de 65, 70 sacos por hectare nessa batida, né? Eu acho que é um número é um número já bom para a gente trabalhar, né? Para esse ano, acho que ainda estamos bem colocados. A preocupação é o ano que vem. E aí, olhando para a comercialização, como é que estão as vendas dessa safra? Já teve muitos negócios acontecendo por aí? É um pouco parado, né? O produtor fica sempre com o número que a gente teve, os picos que nós tivemos, e aí a comercialização futura ficou um pouco parada por conta disso, né? De momento, a gente tem uma época de final de ano, de virada, o pessoal segura um pouco mais, né? A comercialização. Também quedas substanciais, né, sobre a questão do óleo de soja, que influenciou muito as cotações desses dias, as influências que a gente tem de mercado, principalmente a gente vê a China, que tem uma capacidade maior de manipular um pouco o mercado, principalmente a pecuária, manipulando bem, né? Mas a gente ainda aguarda se a gente vai conseguir, né, ter valores, ter cotações como nós tivemos no ano que passou, né? Essa seria uma grande expectativa, e fica ainda sempre aquele número mágico que seria a gente chegar numa soja Guará, né? Mas agora ele já se afastou bastante desses números, né? E se a gente pensar em calendário normal aí para a região, com tudo acontecendo dentro do previsto, quando é que deve acontecer essas colheitas das safras de verão? Olha, a gente tem o pessoal que entra de modo mais precoce, né? Aqui a gente não tem o advento da safrinha, mas a gente sempre coloca o feijão intercalado, né? Você tem a silagem também se intercalando aí com a soja. Então, eu acredito que a gente aí em fevereiro a gente já esteja colhendo, né? Tendo a soja, né? E tendo o grosso da colheita aí mais para o final do mês. Mas a gente tem ainda o pessoal com soja bastante precoce, tendo um calendário um pouco melhor esse ano, né, com a possibilidade de a gente poder entrar com uma segunda safra um pouquinho mais tarde. Isso aí pode abrir mercado. Agora, tivemos um problema no início, né, segurou um pouco o processo de plantio, né, e isso prejudica essa segunda safra de verão. Gustavo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender todo esse cenário aí na região. Se você quiser deixar mais algum recado ou uma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Eu acho que o recado nosso sempre é o seguinte: nós precisamos divulgar melhor o agronegócio, e o Brasil precisa, principalmente nessas conferências como a COP26, colocar a realidade que a gente tem, né? Um Brasil extremamente sustentável, um Brasil que não é o responsável pelas emissões de gás de efeito estufa, e que em qualquer lugar do mundo, em qualquer país do mundo, eles querem cobrar a conta, e nós brasileiros precisamos incentivar que a gente faça o nosso dever de casa, mas sim que o pessoal capitalize a população brasileira com isso. Gustavo, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando como é que vão se desenvolver essas safras por aí. Um abraço, até a próxima. Um abraço, até a próxima. O Gustavo Ribas Neto, ele que é presidente do Sindicato Rural de Ponta Grossa, no estado do Paraná, conversou com a gente para mostrar como é que estão as lavouras das mais diferentes culturas lá na região. Começando pela safra de trigo, a safra de inverno 2021, colheita se encaminhando para a parte final, e aí consolidações de perdas de produtividade na casa dos 20%, e um problema ainda pior, ainda mais preocupante, a queda na qualidade dos grãos colhidos. O Gustavo destacando que poucos volumes vão ter ali a classificação de tipo 1, muita coisa de tipo 2, tipo 3, caindo essa qualidade, caindo a rentabilidade do produtor, e aí levando em conta essa queda de qualidade e de produtividade, vai ficar difícil para o produtor lá de Ponta Grossa fechar as contas e ter rentabilidade nessa safra de trigo 2021. Já para as lavouras da safra de verão, plantio de milho e de feijão já encerrados no município, a soja nesse momento em 65% do total previsto, condições boas para o desenvolvimento, prejudicando um pouquinho o avanço do plantio em função da chuva, mas boas para o desenvolvimento, boas para as perspectivas de produtividade. Segundo o presidente do sindicato, a soja é esperada na casa de 65 a 70 sacas por hectare
para essa safra, que tem boas condições e deve garantir rentabilidade. A preocupação vai ficando para as próximas safras, questões de fertilizantes, por exemplo, para a sequência das atividades preocupa bastante, mas pelo menos para essa safra as coisas já estão bastante encaminhadas, a situação vai se desenhando positiva para o produtor lá de Ponta Grossa. Bom, eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.